Agradeço pelo convite de estar aqui com vocês desde ontem, né? E é uma satisfação sempre estar aqui no Ceará, né? E aqui na UES. Né? São boas lembranças daqui. A vocês todos aí, bom dia pessoal que está pelo YouTube. Eu vou procurar nessa uma hora de fala retratar um pouco do que eu tenho feito nesses últimos anos. Né? Mudei muito o trabalho que eu venho fazendo, eu sempre fui muito voltado à matemática pura e aplicada, ainda sou, trabalho com isso, né? Gosto dessa parte, mas depois que eu enveredei um pouco pela história da matemática, eu verifiquei que a possibilidade de estudar muita matemática estudando história. Então isso também é fantástico para mim. Então eu vou começar aqui a falar um pouco sobre a história e matemática, recortes para a sala de aula. Esse é um trabalho que não é novo e começou em 2005, então tem bastante tempo, né? Vai caminhando já para os seus 20 anos, quando eu fui designado pelo departamento para ministrar a disciplina História da Matemática. O professor que ministrava se aposentou, saiu da universidade e eu tive que assumir. E de um modo geral a gente acaba reproduzindo aquilo que um dia aconteceu conosco na universidade. Essa aí é a grande detalhe. E eu me senti inconformado com isso. Já vinha de uma outra experiência anterior, eu tive a oportunidade de ter sido aluno do professor Rubens Lintz, que é uma pessoa formada com base na análise matemática e um grande historiador da matemática. Isso fez com que eu começasse a me interessar para voltar os olhos para a história da matemática e mais precisamente para o ensino da história associada a conteúdos matemáticos. Então, isso aí foi o meu grande passo. E de 2004 fui mexendo, surgiu, né, me aproximei também da SBH-MAT, esse é um outro ponto que é muito importante, mas antes da BH-MAT eu me aproximei da SBEM, que eu precisava ter esse elo com a SBEM, e a minha aproximação com a SBEM, ela foi assim quase que né? Aqueles 5 segundos de patetice e eu aceitei ser diretor da SBEM. Então, isso me levou 6 anos da minha vida nesse trabalho. Então, mas foi algo muito bom, gratificante, aprendi muito. Depois, na SBH-MAT, né, junto à UFRN também, melhorou bastante. Mas a história da matemática, se nós formos fazer assim, uma leitura rápida, ela está muito voltada, foi praticamente instituída na década de 80 no nosso país, ela quando aparece na legislação brasileira, nos cursos de licenciatura em matemática. Então, quando eu fiz o curso, já era obrigatório História da Matemática no currículo. Até então não era. Né? Em algum tempo antes, quando eu fiz, não era nem obrigatório o TCC. Hoje já é obrigatório. Então, muita coisa mudou. Então, nessas últimas décadas é que a história tem tido uma certa evolução, principalmente quando baixou o movimento da matemática moderna e surgem as novas tendências em educação matemática e a história da matemática, ela emerge como uma das tendências. Nesse sentido, esses avanços que ocorreram permitiram pode nos ajudar, né, a compreender esse processo de constituição dos conceitos. Mas as pesquisas apontam, e aí eu coloco para vocês, né, que a inserção de fatos da história, do passado, ela pode ser algo maravilhoso para despertar o interesse até por aquele assunto. Isso aí é algo que você sempre consegue inserir. Eu não estou dizendo que você vai fazer uma pesquisa em história ou é um historiador de profissão, longe disso. Eu não sou historiador de profissão. Eu sou um licenciado em matemática, com formação em matemática, que gosta de fazer pesquisas em história. E nem sou um expert em pesquisa em história. Tem que deixar bem claro isso daí também. Então, nós não precisamos ser.
Mas essa aproximação, estudar história, traz para nós entender um pouco de que a matemática ela é uma criação humana e que isso foi sendo aprimorado, desenvolvido, até se constituir a um ponto de que se entendeu que era necessário se transformar numa matemática, ir para a escola, colocar no currículo matemático. E aí trago o Lopes e Ferreira, que aponta que a história da matemática pode tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes, que é possível mostrar o porquê de estudar determinados conteúdos e o professor pode construir um olhar crítico sobre o assunto em pauta. E aí, mais à frente eu vou entrar em detalhes. A história, ontem foi inclusive falado na tese, a questão das correntes historiográficas, e eu discuto muito isso, principalmente com o professor Fumicato Saído, e cada um tem o seu lugar na pesquisa, né? Fazer uma análise historiográfica numa vertente mais atualizada não deprime a questão de uma historiografia mais tradicional. Eu fazer uma historiografia mais tradicional, ela pode também contribuir para o desenvolvimento ou para atender os objetivos que eu quero. Eu estou falando isso porque o que eu vou fazer não é interessado a historiadores de profissão ou para professores de matemática que têm larga experiência em pesquisa e história da matemática, mas sim para tentar aproximar, né, mostrar alguns elementos, mostrar alguns porquês, e isso vocês vão entender. Bom, eu vou avançar um pouquinho, aí eu trago a Tatiana Roque, né, que a história da matemática ajudaria os estudantes a adquirirem um sentido de diversidade, sendo o reconhecimento de diferentes contextos e necessidades um importante componente na elaboração. Essa é uma fala realmente interessante, porque, de um modo geral, vocês vão, como professores, vão passar um dia por isso, que alguém vai perguntar: professor, eu quero matar quem inventou isso. Né? Vocês mesmos já disseram isso. Ou, se não, assim, quem foi o inventor? Né? Não tem um inventor. A constituição de um conceito, ela emerge de uma série de contextos e que nem sempre estão ligados ou são necessariamente internos à própria matemática. Né? Então, isso daí também é algo que dá para trabalhar. Então, os primeiros passos, quando eu comecei a pensar no que eu vou apresentar para vocês, ela demorou um pouquinho, não foi algo que surgiu pronto. Não, eu comecei a fazer reflexões, comecei a fazer leituras. A disciplina História da Matemática, como eu falei para vocês, foi o primeiro passo, importante passo, né, que acabou me obrigando a caminhar para esse lado. Depois, os seminários foram exatamente a reprodução daquilo que a sala de aula fez comigo. Né? Fazia seminário, então vou reproduzir, vou fazer seminário também. Só que os seminários, de um modo geral, as pessoas liam o que estava no PowerPoint e era só alguns textos, algumas figuras com alguma outra demonstração. E eu não ficava satisfeito com isso. Depois eu mudei a estratégia e comecei a estudar a história da matemática a partir de matemática, os grandes nomes mesmo. Eu não tenho essa de dizer, só vou estudar os grandes nomes. Não. Peguei os grandes nomes, selecionei 200 e tantos nomes, distribuí nas minhas turmas, cada um responsável por um, e começamos a trabalhar em dupla. E esse trabalho resultou nessa coleção aqui, a Trilhos da Matemática, uma coleção de 36 quadros, que a primeira vez ela foi exposta numa galeria de arte Graça Landeira, lá na universidade, e em 2006, eu comecei em 2005 a disciplina, aí já no final de 2006 surgiu a coleção, no Enem de 2007, eu levei esses quadros, 36 quadros, né, 90 por 1,10 em PVC, e fiz uma exposição no Enem em BH, lá na UniBH. E foi muito interessante essa apresentação. Depois eu acabei fazendo parte, um período, do grupo de avaliadores do livro didático, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor João Bosco de Carvalho, de Pitomeira de Carvalho, onde
me trouxe um outro olhar sobre a história da matemática, que é a história da matemática nos livros didáticos. E essa experiência que eu ganhei, eu trouxe também para a sala de aula. Hoje os meus alunos, inclusive, desenvolvem trabalhos de conclusão de curso, olhando a história da matemática no livro didático e a finalidade daquele texto, daquele recorte para a sala de aula. Isso daí também facilitou bastante. Depois passei para a natureza imprópria da literatura disponível, comecei a mostrar para os alunos que um dos livros que hoje é mais citado na pesquisa e de um modo geral é o livro do Boyer. Tá certo? Olha, o livro do Boyer foi o livro que eu estudei na graduação. E já faz bastante tempo, tem mais de 40 anos. Então, é complicado, mas se justifica. O livro do Boyer é um livro que está escrito ainda numa historiografia tradicional. O livro do Ives é um livro que está numa historiografia tradicional. Claro que você acaba copiando isso também, mas já existem hoje muitos bons livros, né, que já foram publicados com uma outra perspectiva. Livros do professor Fumikaze Saito, o livro da Tatiana Roque com o professor Pitombeira, já com outro olhar, com uma outra vertente historiográfica, isso facilita bastante. Depois eu avancei mais falando da ausência de literatura adequada. Nós não temos ainda bem definidos parâmetros claros para o uso da história no ensino, ou para o uso da história associada aos conteúdos matemáticos. Isso, ao meu ver, ainda não tem uma definição clara. Nós estamos, cada um, fazendo um trabalho, né? Ontem, com a tese do Wagner, ele traz um instrumento, e daquele instrumento tem uma série de elementos matemáticos que estão associados, que tem um contexto histórico, social, que traz uma constituição de conceitos que podem ser observados, mas não está exatamente bem definido como fazer uso disso. Nós estamos aí, não tem parâmetros claros, ó, faça isso, 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 que vai dar certo. É diferente. Então nós temos que trabalhar. Depois passei para fazer discussões em torno das contribuições do uso da história no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos. Como poderia contribuir? Sempre isso. E nesse transcorrer, eu percebia que havia uma dificuldade dos meus alunos em escrever um texto de história. Escrever, fazer um compilado, não vou nem falar. Compilar informações históricas. Ou ir ao livro, recortar e colocar num texto, de uma certa forma ordenada. E com isso, eu passei a olhar algumas outras. Esse texto do professor Biratã foi um dos balizadores das discussões, que é para quem e para que serve a história, que a matemática é produzida individualmente ou coletivamente, a partir de que problemas esse tema se desenvolveu, porque muitos problemas foram resolvidos e matemáticas criadas. A exemplo, aquela ponte de Königsberg, não sei se vocês sabem, aquelas 7 pontes, que você ia passar pelas pontes sem ter que repetir ponte. Esse problema foi levado ao Euler, e o Euler não só resolveu, mas como cria a base da teoria dos grafos, que hoje é essencial para a computação. Então, claro que lá ele não estava pensando em computação, por favor. Achar que o Euler estava pensando lá, muito, pelo amor de Deus, nem calculadora existia, calculadora eletrônica. Por que as descobertas foram importantes? O que se pode fazer de história da matemática em sala de aula? Então, esses foram questionamentos que me levaram. Depois disso, mais 2 questionamentos. A história pode ou deve ser utilizada no ensino e aprendizagem da matemática? E como a história pode ou deve ser utilizada no ensino? Então, a primeira é por quê e a outra como. Como é que eu poderia fazer essa junção, né? Poderia fazer, tentar essa aproximação. E isso aí foi me levando a outras reflexões, que a primeira vez que eu apresentei esse modelo foi numa mesa, no Enem de 2013 em Curitiba. Essa mesa era constituída pelo professor Irã Abreu Mendes, professora Lígia Sade e eu, aonde nós apresentávamos propostas
de integração da história ao ensino. E pela primeira vez que eu vou apresentar aqui para vocês, eu apresentei lá uma estrutura horrível, toda desorganizada, né, cheio de emaranhados, e eu não sabia direito o que era aquilo ainda, mas estava trabalhando. Isso em 2013. 2015, eu tive a oportunidade de ir para Natal, e no Seminário Nacional de História da Matemática, eu apresento um mini curso que já era História da Matemática em Sala de Aula, uma proposta para integração aos conteúdos matemáticos. Aí já era algo mais estruturado, em 2015. 2016 eu lanço um livro com o Irã, História nas Aulas de Matemática, onde já aparecem os resultados das primeiras empirias, mas ainda não satisfeito, porque os textos ainda não estavam bem organizados. Depois, em 2017, eu lanço sozinho esse outro. Depois vocês vão ter esses livros onde estão disponíveis, tá? Gratuitamente. Ensaios temáticos, História e Matemática em Sala de Aula. Aí nesse daí eu já reestruturei o que eu vou apresentar e trago 10 exemplos de uso da história. Aí eu digo, ó, bacana. Mas aí eu ainda não estava satisfeito, por 2 motivos. Os textos eram muito longos e não tinha atividades. E pouca matemática dentro do texto. Então isso daí me levou a novas reflexões, novas empirias, novos modelos, fazer recortes. 2022, ano passado, eu apresento no Encontro Paraense de Educação Matemática, História e Matemática, um elo entre contextos, textos e atividades. Aí já surge algo mais recente, é algo que eu vou apresentar para vocês agora. E 2023, fica o convite aí para vocês, Seminário Nacional de História da Matemática em... Campinas. Não, Maceió. Maceió agora, em Maceió. Então eu estarei lá com a última versão, com o modelo recortado. E eu tinha apresentado isso antes desse evento, eu havia apresentado na Bienal da Matemática, que é um evento ligado à Sociedade Brasileira de Matemática. Esse evento também eu apresentei já essa versão mais atualizada. Bom, o que é esse elo, né? Que tá, você consegue contar? Esse elo aqui, né? Entre contextos, textos e atividades. Isso aqui hoje está organizado, mas isso não nasceu assim, não. Isso levou algum tempo e as nomenclaturas também mudaram. E tem uma ainda que eu ainda não estou satisfeito, mas eu ainda estou trabalhando. Uma hora aparece um nome mais preciso. Olha, o que é isso daí? É um diagrama metodológico que eu tento, um organizador, como daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e para que serve, né? O que você vai fazer com isso? Eu apresento para os meus alunos da seguinte maneira: nós vamos começar a fazer uma pesquisa sobre alguma temática, sobre algum objeto matemático, e tentar identificar na teia histórica elementos que contribuíram para a constituição. Eu separo entre constituição e evolução do conceito. O exemplo, é o que eu vou trazer, o conceito de função. O conceito de função tem vários elementos que levaram para a constituição do conceito de função, até quando Johann Bernoulli faz, em 1718, ele apresenta a primeira definição. E 30 anos depois, em 48, o Euler vai, em 1748, no livro Introduto de Análise Infinitória, ele apresenta uma segunda definição. E depois outras correções foram feitas, inclusive pelo próprio Euler. Então, a partir daí, eu considero como uma evolução, não mais como uma constituição exatamente do conceito. Como funciona? Para que vocês possam entender. O aluno diz assim: eu quero fazer um tema, professor. E qual é o tema? Geometria. Eu digo, bacana, escreve uns 10 livros que você consegue resolver esse problema. Não dá para levar para a sala de aula. Então, não, eu quero estudar funções. Eu digo, ótimo, mais outros tantos livros você consegue, né?
Porque funções é um dos conceitos mais amplos que tem na matemática. Não dá para pensar função como aquela aparece em alguns livros. Conjunto, relação, conjunto, produto cartesiano, relação, função. Ainda tem aquela regra, ó, toda função é uma relação. Pelo amor de Deus, função é algo muito maior do que isso daí. Não é um subconjunto de relação. Não vamos entender dessa forma. Bom, aí escolhe-se então, a primeira coisa que tem que fazer, escolher um tema. Tema, conteúdo ou um objeto de interesse. Então, nesse caso, meu objeto de interesse desde 2013 era conceito de função. Então, eu venho olhando desde 2013 o conceito de função, para que vocês possam entender. Escolhi o objeto. O que eu faço? Aí eu digo para os meus alunos, ó, agora é a parte principal. Vocês vão para os livros de história da matemática, os livros que estão disponíveis, os trabalhos que estão disponíveis, as teses, e tentar encontrar nessa teia informações e personagens que contribuíram para esse texto. Ou seja, eles estão trabalhando aqui, ó, a constituição, a evolução, personagens e suas respectivas contribuições. Dentro desse contexto azul, que eu chamo de contexto epistemológico, científico e técnico. É aqui que ele vai começar a perceber, fazer um exercício de pesquisa em cima do objeto, em cima da temática. Tentar identificar os diversos contextos, como ocorreram, de que forma. E isso ele vai começar a colocar aqui, cronologicamente, aqui tem uma linha do tempo. Houve uma discussão que dizendo, e essa discussão eu já consigo justificar hoje, assim, então você está considerando a história como linear? Essa é a primeira discussão, né? Já que eu estou considerando. Digo, não, a linha do tempo que está aí é apenas para posicionar os objetos, posicionar os personagens. Não é para entender como uma evolução do objeto. Porque eu posso colocar um personagem que ele faz um retrocesso do processo de evolução, de constituição. Então, não é necessariamente uma linha do tempo no sentido de linearizar a história. Então, esse é o primeiro aspecto a ser trabalhado. Professor, eu não consegui encontrar nada aqui. Então, esquece que o teu tema não é bom. Vai para outro. Tem que ir para outro. Não tem jeito. Aí chega para mim, professor, determinantes é bom? Eu digo, eu não sei, você tem que pesquisar. É você que tem que pesquisar, é você que tem que trazer os elementos para cá. Eu estou, entre muitas aspas, né, direcionando o aluno a ir para o livro de História da Matemática, para outros livros, e começar a fazer uma pesquisa, ele se aproximar de leituras de História da Matemática. Acho que isso é fundamental. Que eu pelo menos entendo que isso seja fundamental. Daqui a pouco tem uma pesquisa que eu vou apresentar, vocês vão entender. De um modo geral, nós não trabalhamos História da Matemática. Nem lemos tanto texto de História da Matemática, a não ser que tenha interesse próprio. Mas de um modo geral, não. Quando ele consegue construir aqui embaixo, encontrou lá uma gama de personagens, aí, mas professor, tem um documento, né, a tábua de Plimpton, ela é um documento, ela não é um personagem. Então, como é que fica o personagem? Então, esse personagem aí, na verdade, a tábua de Plimpton, ela acaba sendo personificada como um elemento constitutivo, que vai contribuir para a constituição, não que ela seja um personagem. Então, esse é um outro detalhezinho importante, que você tem que ter essa atenção. Eu vou trabalhar com os números e, de repente, eu quero olhar um povo, os sumérios. Ótimo. Então, os sumérios, agora, naquele momento, eles serão um personagem que estarão posicionado aqui em algum lugar, trazendo alguma contribuição. Então, esse personagem aqui é só para não achar que é de uma pessoa, mas sim daquilo que pode ser trazido para cá e
colocado como um elemento que vai ajudar a entender, a compreender a evolução da ideia, da constituição daquele conceito. Ok? Feito isso, você encontrou vários, né? Eu vou mostrar para vocês, eu encontrei, acho que aqui, não estão todos, está só metade, 17 elementos aqui, no conceito de função. Bom, 17 elementos, olhei, e disse, tinha mais, né? Se for, é bem mais, acho que são uns 30 e poucos ao todo. Eu fui mapeando e colocando. Aí disse, como eu faço o recorte? Começar a escrever uma história. Aí disse, não, eu vou fazer 2 blocos. Primeiro a parte de constituição e depois a parte de evolução. E eu marquei um personagem. Esse personagem que eu escolhi aqui, no caso de função, foi o Euler. Porque eu entendo que o Euler, ele apresenta uma definição do conceito de função que é mais consistente, que é melhor do que a definição apresentada anterior por Bernoulli. Então, foi uma escolha minha. Essa escolha é o personagem que vai ser evidenciado. Então, dentre esses aqui, eu vejo qual bloco que eu quero e faço a escolha de um personagem. No caso, eu escolhi o Euler. Poderia escolher o Johann Bernoulli, não precisava ficar. Né? Poderia ter escolhido qualquer outro para cá, até o Kepler. Só que essa escolha, ela tem que estar relacionada com os objetivos que você estabeleceu para escrever um texto. Então, como eu estava pensando em fazer uma discussão em cima do livro Introductio Analisi Infinitorium, do Euler, dos 2 volumes, que eu tenho, a versão francesa deles, então eu decidi escrever sobre o Euler. Bom, aí o que eu fiz aqui, ó? Com esse personagem, tem um contexto aqui, estou chamando de contexto intermediário complementar. Antes ele se chamava de interdisciplinar. Eu não gostava dessa parte disciplinar, porque não é disciplinar, vocês vão já entender por quê. O que foi que eu fiz? Personagens contemporâneos ao personagem evidenciado. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Newton, fala em Newton, todo mundo sabe. Quem são os contemporâneos do Newton? Entendeu? A gente fala do Newton e não consegue nem localizar os contemporâneos dele. Então esse foi um dos objetivos de situar os contemporâneos, os personagens ao personagem evidenciado. Então eu passo aqui em torno de mais ou menos um século e para olhar os personagens contemporâneos, no caso aí do Euler. Ah, mas que são personagens da matemática? Também. Aí melhora, avança. Porque aí eu já estou pensando no outro passo, que é o contexto histórico, social, sociocultural e geopolítico. Então eu posso ter, no mesmo período do Euler, uma importante descoberta em outras áreas da ciência. Ah, mas e não contribuiu para a matemática? Não contribuiu para a matemática ou para aquele conceito. Mas contribuir para a minha formação e entendimento do contexto sociocultural e geopolítico em torno daquele período. Isso daí foi algo que foi bem trabalhado, foi bem pensado, foi bem discutido. E eu começo então aqui a olhar para o cenário mundial. Observe que o cenário mundial abrange aqui os personagens que vêm em cima do personagem evidenciado, daquele que eu fiz a escolha de todos aquele grupo que está aqui embaixo. Ora, isso facilita muito o meu trabalho, porque eu trago um diagrama aonde eu escolhi um tema, aonde estão de alguma forma ordenados temporalmente, não significa evolução do conteúdo da forma linear, por favor, então matei isso, temporalmente, e o que acontece quem são as pessoas de importância nas mais diversas áreas. Escritor, que tem pintura, da biologia, da química, da física, todos eles entram aqui. Porque aí eu passo a ter uma ideia
maior desse período. Nesse período daqui do Euler, tem a questão do iluminismo, que é uma corrente filosófica. Eu estou olhando já mais um contexto histórico. Então eu vou explicar o que é a questão do iluminismo. Então eu sei que eu tenho o Euler, que foi importante para o conceito de função, que está dentro tem uma outra gama de personagens que estão no mesmo período que ele, e que naquela época se discutia, por exemplo, a questão do iluminismo. Então eu sei o que ocorre dentro de um cenário do histórico, sociocultural e geopolítico. Muita gente, por que você colocou geopolítico ali? Porque as guerras também influenciaram. A mudança do Euler para a Rússia foram questões políticas também. Então você tem que entender, né, questões socioeconômicas, inclusive. Então tem que entender. Feito isso, eu olho para esse diagrama e diz assim, eu tenho um retrato, uma fotografia de um dado período. Mais frente, cara. Aqui, não deu para colocar tudo num único slide, tá certo? Volta só um pouquinho, tem 3 contextos. Eu vou aqui, vai aparecer os 2 primeiros em torno do Euler. Vai lá. Olha lá. No cenário mundial, iluminismo, revolução industrial, pilha, escala de Celsius, varíola, descoberta dos gases. Aí eu trouxe também a proibição oficial da escravidão indígena no Brasil. Por que eu trago algum elemento do Brasil? Porque nós falamos do Euler, dá a impressão que ele está anos-luz da gente. Euler de 1707 a 1783. O Brasil já tinha 200 anos. Estava indo seus 300 anos. Então nós temos que nos situar. E nós não tínhamos nem sequer ainda uma universidade. Porque só vai melhorar a nossa situação com a vinda da família real em 1808. Olha o problema que isso nos situa em tempo e espaço para compreender esse processo. Nos coloca também à frente. Quando eu trago esse cenário, eu trouxe os personagens contemporâneos. Aí eu trouxe Charles-Louis Secombe, que é o Barão de Montesquieu. O filósofo, o Marrier. Matemático, Nicolau e Daniel, Bernoulli. Esses 2 foram junto com Euler para a Rússia, que era o filho do Johann Bernoulli. Contribuíram para a função? Não. Mas eu estou me situando em outros cenários. Aí eu trouxe mais. O botânico e matemático Charles-Marie Lacondamine. Olha o período. Quase o período do Euler. Quem foi Lacondamine? Lacondamine foi um dos responsáveis para vir para cá, para o Equador, para fazer a medida do arco, para saber se a terra era achatada dos povos. Ele sai de lá, passa inclusive lá onde eu moro hoje, em Belém do Pará, e vai para as Guianas e volta para a França. É quando o Pará aparece na história mundial. Olha só. É importante você saber isso. Até traz algo para cá, para nós. Aí depois tem mais, tem muito mais ainda. Aí eu trago, Bernoulli, o filósofo, trouxe Diderot. Por que Diderot? Porque eu tenho aqui a questão da enciclopédia. Ela está sendo escrita. Então isso é importante. Trouxe mais Lavoisier. Trouxe aqui embaixo 2, o Marquês de Pombal, porque está diretamente ligado à escravidão, e trouxe também o Tiradentes. Ou seja, olhando para esse cenário, eu consigo ter uma visão global, que não deu para colocar no único slide, mas uma visão global sobre o que acontecia no mundo e com alguns exemplos em torno do personagem Euler. Então hoje eu consigo olhar para o Euler e ter uma ideia do que ocorre no cenário mundial, em torno dele, e em torno inclusive de outras ciências. Aquele nome intermediário complementar é porque eu ainda não consegui um nome mais adequado para colocar todo mundo. Não é disciplinar, isso aí eu sei, por isso que eu troquei.
mas também eu não gosto do intermediário complementar. Mas ele não deixa de ser um intermediário que complementa as informações de cima. Volta um pouquinho. Aí, não, volta. Aí, eu expliquei essa parte aqui, vocês entenderam, já entenderam esse personagem. Não, desculpa, mais um. Aí, olha aqui, ó. Esse é aquele último cenário ali embaixo. Foram todos esses que eu fui mapeando. Eu fui colocando na ordem. Todos eles. Para eu saber. Eu coloco a ordem, coloco a data, para onde eles estão, para que eu possa depois ir na busca da informação. Eu já tenho essa busca registrada do que se é, mas eu vou fazer uma pesquisa mais profunda depois. Ora, feito isso, eu não sou estudioso do Euler. Eu não faço pesquisa sobre Newton. Eu não leio sobre Cardano. No sentido de, ao ponto de ser um profundo conhecedor. Não é que eu não leio. É que eu ser um conhecedor daquele personagem. Aí o que eu faço? Trago um personagem mais atual, que é o Guilherme Della Penha. Quem sabe é o que eu faço na minha vida desde 2009, falando sobre o Guilherme Della Penha, para olhar para o Euler. Volta um pouquinho para mim agora. Não, e aí. Olha, bem aqui, ó, ponto de vista, né, atuais sobre o personagem ou sobre o tema. Existem muitos trabalhos escritos pontualmente olhando para o Euler, fazendo uma leitura do perfil do Euler, das suas contribuições. Então, eu me valho desse trabalho para olhar para o personagem que eu quero evidenciar. Que eu trago informações das quais eu não consegui perceber na minha leitura, ou complemento essas informações. Sobre função, tem muitos trabalhos sobre função, evolução e constituição. Então eu me valho de um olhar crítico dessas pessoas para o meu trabalho. Então eu trago, incorporo essas informações ao texto que eu quero. É um olhar novo, é um olhar mais atual, um olhar que vai trazer elementos para fomentar uma discussão em torno daquele objeto que está sendo estudado. Esse olhar mais atual. Então, tem livros de publicar, para olhar sobre Cardano, tem um livro completo sobre a vida de Cardano, do Euler e outros tantos, de Newton e outros tantos, e vários outros personagens. Eu me valo muito, eu tenho uma coleção em casa chamada Dicionário de Biografias Científicas. Eu me valho muito, são 3 volumes enormes, a versão em português. Eu tenho uma versão em inglês, que são 8 volumes, né, enormes volumes, mas estão lá, é uma visão que já se aparece aqui. Eu me valo dessa visão para trazer essa constituição. Bom, feito todas essas informações, o que é que eu faço com elas? Esse é o grande nó. Do que é que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, vou processar. A escrita de tudo isso depende desse contexto, do didático pedagógico, para onde eu quero olhar, para quem vai ser destinado o meu trabalho. Esse é um detalhezinho muito importante. Tanto é que ele abrange todo o processo, do início ao fim. Vamos lá. Vimos aí, pronto. Parei aqui, ó, o Guilherme Della Penha. O Guilherme disse, mas como é que eu sei que o Guilherme Della Penha escreveu? Bom, só durante, em 2 anos, o Della Penha escreveu 12 trabalhos sobre o Euler, dos quais 4 estão no arquivo Euler. E foram enviados à Embaixada Suíça no Brasil e de lá foram para o arquivo Euler. Esse é o ponto. Segundo, o professor Biratan D'Ambrosio reconhece num dos livros que o Della Penha é um dos maiores conhecedores da obra do Euler, principalmente das cartas a uma princesa da Alemanha. Ora, isso é algo fantástico. Então, eu tenho pessoas que estão dizendo, olha, o fulano é o sujeito que conhece o Euler. E é um brasileiro. E nós nem sabemos quem é Guilherme Della Penha. E uma pessoa de importância e influência na ciência no Brasil. Vamos em frente. Aí, merchandising, né? Mas é daqui do grupo, né? Esse aqui é daqui do grupo. Esse é do grupo. Está disponível gratuitamente também lá. Eu fiz
a convite do grupo, eu fiz uma palestra, né, lá atrás, falando sobre também uma história sobre constituição do conceito de função. Eu fiz esse trabalho e, posteriormente, 2021, o professor John Fossa organiza esse livro, que é O Olho do Mestre, 10 livros textos, e eu escrevo, volta um pouquinho mais, aqui, eu escrevo uma parte disso aqui, vai até aqui assim, até aqui. Eu tirei esses 3 últimos, para depois, fui até o dirigir ler. Então, o texto só envolvendo isso, essa parte, nada de cima, só esse pedaço, está nesse livro. Está nesse livro. Também está disponível, daqui a pouco aparece a página do grupo de pesquisa, ele vai estar lá disponível. Se não tiver, é só mandar um e-mail que eu resolvo para vocês. Eu espero que já esteja lá. Bom, mas são histórias que eu escrevi separadamente, que não tem nenhuma destinação à sala de aula. Não falei em sala de aula, estou falando escrever uma história. Então, escrevi uma história, ao meu olhar, abordo o livro Introduto de Análise Infinitória, e lá ele fica muito bem, obrigado. Vamos em frente. Olha o que eu fiz agora. Tem como fazer um vai e volta? Vai lá naquele grandão. Aí, ó, são todos esses. Aí eu olhei para esse grandão e recortei. Vai para o recorte, aí. Eu fiz um caminho só. Primeira definição do Euler, outros 2 que contrapõem a definição. Pronto. Texto está de bom tamanho para mim, para escrever um texto pequeno, compacto, um recorte, para levar para a sala de aula. Foi isso que eu fiz. Mas para tanto, eu preciso criar aquela história anterior. Porque se eu não criar aquela história anterior, não conseguir olhar esses personagens, olhar todos aqueles cenários, eu não consigo fazer isso. Ora, o aluno que consegue chegar nessa, ele teve um avanço, né? Ele tem domínio sobre aquilo, ele passou a conhecer, se integrou. Quer ver alguma coisa? Vocês estudaram, acho que acredita que já a maioria estudou derivada, né? Limite, quando Newton, a gente fala de quem? Newton e Leibniz, né? Newton e Leibniz. Mas quando Newton e Leibniz estudavam derivada, não tinha função. Aí, a gente sabe então o que é derivada? Só fica a dúvida aí para vocês. É antes. Newton e Leibniz é antes. Olha para depois. A definição é em 1748. E aí? Como é que fica então a definição lá? Será que realmente nós sabemos, entendemos? Por que o Newton e o Leibniz trabalhavam em termos de derivada? Esse é um ponto importante. Bom, feito isso, eu digo, ó, vou escrever uma história que não tem nada a ver com aquele diagrama grande. Aquele diagrama grande pode aparecer primeiro para que você tenha uma ideia do cenário geral, de tudo que você vai constituir, e trazer agora uma história aqui. Eu não vou ler a história, só vou passar assim rapidamente. Pode ficar. Pode, tranquilo? Tem. Você ainda pode. Tá. Então, Antes um pouquinho, professor, tá. Só para a gente fazer as perguntas. Aí, ó, as primeiras definições de função. Eu vinha conversando com Gisele, que fez a palestra anterior, dizendo assim, ó, o texto que está no livro O Olho do Mestre, não dá para ir para a sala de aula no dia a dia. Por quê? Porque ele é muito grande, ele é extenso. Não dá para ler em 2 aulas. Então, qual é a medida? Esse é o problema, né? Que medida põe? Quando? Para se torne viável. O problema é o viável. Ah, mas o texto está bem escrito, eu posso mandar meu aluno ler. Beleza? Ele pode ler. O teu aluno que vai fazer História da Matemática, beleza? Ele deve ler. É importante ele compreender. Mas eu quero agora para a minha sala de aula do dia a dia. Vou começar lá, meu aluno já entendeu o conceito funcional, aí eu começo. Falo um pouco, né, escrevo um pouco das dificuldades, falo da revisão da literatura, falo dos livros didáticos, só um parágrafo introdutório. Vamos avançar. Aí eu começo o texto propriamente dito, que está limitado, o texto inteiro está limitado a 3 páginas.
página. Tá? 3 páginas. Ou seja, e a 4ª página é de atividade. O professor vai levar para a sala de aula, assim, 2 folhinhas dessa e dá para trabalhar. Essa é a intenção. Não vai levar a outra que tem 25. Aí não dá tempo nem de ler, muito menos de refletir. Aí eu começo durante o recorte lá, começando do Iorra, século XVII. Vai. Aí falo do Iorra Bernoulli, né? Aí começo a trazer as informações, ó, e colocando informações matemáticas que eu possa explorar. A primeira, aparece o uso da letra DROM para denotar a função dx, f de x. Ó. Depois, o Euler, em 1740, apresenta nesse formato, que é equivalente ao nosso f de x. Esse aqui é só uma questão, vocês sabem, né? Tem várias maneiras, tem um x aqui, mas o segundo não representa o primeiro. É o que aconteceu aqui. E eu apresento, por exemplo, que são funções contínuas. Olha o que o Euler diz. Aquelas definidas por uma única expressão analítica, e funções mistas, aquelas que requerem expressões analíticas diferentes. Eu já estou pensando no meu aluno para ele fazer uma reflexão sobre o que é função contínua. Trouxe uma informação. Mais do que isso, o Euler errou. Olha lá que coisa bacana. Eu começo a desmistificar que esses grandes nomes nunca erraram. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que está o erro. Aí, finalmente, o Euler, no Introductio à Análise Infinitória, publica, né? Eu tenho uma versão francesa, que é l'Analyse Infinitesimale, faço algumas colocações e, numa tradução, diz assim, ó, uma função de uma quantidade variável é uma expressão analítica composta de qualquer modo pela mesma quantidade de números ou com quantidades constantes. Não tem x, não tem f de x, não tem conjunto A, não tem conjunto B, nem f, não tem flechinha, não tem nada. Nós estamos perdendo a capacidade de definir objetos. Vou dar um exemplo rápido, que é um círculo. Todo mundo agora pensou em ir no quadro, colocar um pontinho, esticar lá, colocar o R, colocar o ponto P. É isso que a gente vai fazer. É isso a representação. Mas ninguém coloca, né? Dado um plano, pega um ponto fixo, uma medida positiva, que isso é o conjunto. Olha lá. Nós estamos perdendo essa capacidade. E faz muito mais do que isso, fazer esse exercício com os nossos alunos. Eu disse que eu vou voltar, entre muitas aspas, prova oral. Defina aí qual objeto tal. Não, é isso, não. Fala. Não pode escrever nem desenhar, tem que falar. Pronto, acho que isso aí é um bom exercício. Aí coloco essa definição, falo do conceito funcional, aí mostro que existem outras formas de expressão que não necessariamente feita por uma única forma, e apresento, mostro porque ela tem essa variação, então é difícil de bem dizer se ela é analítica. Mais um pouquinho. E depois de 27 anos, né, eu trago o Lapenha, aquele personagem lá novo, atual, que tem uma visão sobre a definição, que é o conhecedor do Euler. Trago informações sobre ele, inclusive aqui a definição. Trago o Dirichlet, porque ele faz uma contraposição ao trabalho do Euler, explico por que ele faz a contraposição e as atividades. Eu só trouxe 4 atividades aí. O meu aluno ele tem que pegar aquelas 3 folhinhas, 2 folhas, né? São páginas, as 3 páginas, e responder essa atividade. Ele não tem que fazer pesquisa em história, nada. Ele tem que olhar para o texto, as informações têm que ser discutidas a partir do texto. Ele não tem que fazer pesquisa em história. Primeira, considere a primeira definição de função, aquela que eu li para vocês. Faça uma comparação com as definições de função constantes no livro didático de matemática. Eu já estou fazendo aí,
um exercício entre o antigo e o novo, entre as formas de abordagem, reflexões sobre a minha prática profissional, de como é que eu devo apresentar o conceito funcional. Então, isso é importante. Tome o exemplo apresentado por Cauchy para contrapor Euler e reescreva noutra formatação. Vou só um pouquinho, mais um. Não, mais um. Coloca o conteúdo funcional, análise. Não, volte. Vai. Não, vai. Aí. Cadê? Essa é a primeira ideia de ser criticada, foi funções mais uma. Pronto. Não apareceu aqui. Não sei onde eu vou. Vai. Aí, tá bom. Mas o que é isso aqui? Ele coloca ele diz que função contínua só pode ter uma única expressão. E aí Cauchy vai o seguinte: f de x vai ser x se o x for positivo ou nulo. E f de x será menos x se o x for negativo. E eu peço para ele fazer uma outra formatação disso, e inclusive fazer o esboço do gráfico. Exatamente isso que você fez, né? É a função modular, módulo de x. Então ele consegue perceber que a função, ela é uma função contínua, mas não nos moldes do Euler, e sim nas concepções atuais. Então isso ele está entendendo que os conceitos estão sendo trabalhados, que foram mudados, que foram reescritos ao longo da história. Apresente argumentos sobre o fato de uma função apresentada por Dirichlet ser contínua no sentido de Euler e descontínua no sentido moderno. A função de Dirichlet, ela mais ou menos funciona assim, dando um exemplo numérico. 1 se x é racional, 0 se x é irracional. Você não consegue fazer o gráfico. Você tem 1. O 1 vai para o processador. O 2 vai no 1. E quem vai depois do 2? Não é o 3. E antes? Vamos ver, não sei. Porque sempre entre esses dois eu tenho um outro ponto médio. Então não é aquele que você está pensando. Eu estou falando de densidade do conjunto, estou falando de continuidade do conjunto. Então, isso está bem estruturado. São questões que eu posso olhar, eu não estou olhando para fora do texto, hein? Eu estou olhando apenas e única e exclusivamente o que eu selecionei naquele recorte que eu fiz, daquele texto maior que foi publicado no livro Olho do Mestre. Essa que é a dinâmica. Vamos em frente. Outra corte. Aí vem o bom. Qual é o bom? Eu posso ter, após eu criar aquele grandão, eu tenho possibilidades de recorte, dependendo do público-alvo que eu queira trabalhar. Aí eu fiz um novo recorte, agora começando por descartes. Tá? Mantive esses aqui, ó. Mantive esse. O meu recorte primeiro foi só esses 4. Eu acrescentei esses outros 4. Num recorte um pouquinho maior, com outros objetivos. Mantive o Lapenha também. Aí começa, da álgebra literal ao conceito funcional. Ora, eu mudei o meu objetivo. Eu queria mostrar que a álgebra literal, ela é importante para a constituição do conceito funcional. Então eu tenho que agregar outros elementos para poder jogar para lá. E isso você vai fazendo. Aí, ó, vai o texto, mais uma. Aí, ó, falo do Newton. Vai ser publicado em breve um trabalho. Eu conversei com o professor John Foster, disse: professor, eu estou fazendo um complemento. Aí ele disse: então volte um pouquinho atrás, retome Newton e Leibniz e mostre todas as questões relativas à derivada, que ela é importante, o entendimento do conceito de derivada, sem o conceito funcional. E aí eu já... Bacana, porque eu vou levar isso para o meu aluno que está em formação inicial para discutir o conceito funcional sem o conceito de
o conceito de derivada sem um conceito funcional. Eu já pensei na elaboração das minhas atividades. Vai lá, vai mais, aí vai para as atividades. Mais. Olha, volta um pouquinho. Aqui é a função de Dirichlet, aqui eu já dei outra formatação, olha, diferente da outra. Já essa aqui eu já apresentei melhor. Mais uma. Aí, atividades. Olha lá. Então aí eu já criei outras atividades. Mantive aquela do livro. Aí eu acrescentei, olha, agora. Faça uma diferenciação entre a definição de Bernoulli e Euler. Eu te dei as duas. Qual é a diferença? Onde que uma acrescenta a outra, difere da outra? Você tem que fazer uma análise, tem que entender o conceito. É um exercício. Então, fazer história tem que entender matemática, não é só aquele limite lá que apareceu da função, não é para qualquer um que vai lá e faz aquele cálculo de limite ali, rápido, assim, de cabeça. Tem que parar para pensar um pouco. Faça o esboço da função de Cauchy, eu mantive. Apresente 2 exemplos de funções contínuas e mistas nas definições do Euler. Eu estou te obrigando a você pensar lá aqueles pessoal da historiografia mais atualizada, você tem que estar lá naquele tempo e espaço, olhar o movimento das ideias. Então, eu estou te forçando a ir para lá e pensar lá, não nos exemplos de hoje. E, por último, do Dirichlet. Vamos em frente. Ainda tem muita coisa, vai. Aí. Só um detalhe, antes de entrar nessa parte. O que isso me leva? Contribuições, né? Que tipo de contribuição esse exercício faz? Dá para perceber que é um trabalho. Requer tempo de exposição. Então, e matemática. Eu não trouxe aqui, mas depois eu vou trazer dois questionamentos para vocês. Que foi o que estava ontem, né? Aquelas contribuições. Está aqui, ó. Já está nesse livro novo. O livro que apareceu da SBEM, a Carol tem. Depois vocês podem pedir para a Carol. Cobra da professora Ana Carolina. Aqui, ó. Formação didática e pedagógica e formação matemática, que é a conceitual e a didática, que estava sendo a discussão de ontem. Mas eu trago agora. As contribuições podem ser composição das partes para exposição do conceito matemático. Você começar a compreender pedaços para a constituição. Integrar os diferentes campos da matemática. Vocês vão observar que no trabalho do Kepler, do movimento dos planetas, ele é importante para entender as questões relativas à grandeza, à correlação, dependência e independência, variabilidade, o que é discreto e o que é contínuo. O que se faz no exemplo de função? Bora fazer uma autocrítica. Você vai ensinar a função, faz 2 diagraminhas e puxa aqui as flechinhas e diz, isso aqui é função. E fica por ali reduzido. Aquilo ali é um modelo discreto, não é contínuo, não discute variabilidade, não discute dependência e independência. Ou seja, tem tantos outros conceitos que terão que ser discutidos internamente, que estão associados ao conceito funcional, que você depois não consegue trabalhar. E não consegue depois justificar porque leva pau em análise real. Porque não leu o conceito. Não compreendeu a essência do conceito. Esse é um detalhe. Olha, métodos de abordagem pedagógica, ensino de conteúdos matemáticos a partir de problemas práticos. Do ponto de formação, aí. Facilita a compreensão, facilita acerca da natureza, estabelece conexões com outras áreas do conhecimento e incentiva os conteúdos matemáticos. Tem mais uma que eu já acrescentei ontem, né, que não está aqui, porque isso eu fiz bem antes, que é a de formação geral. Qual é a formação geral? É você ter uma ideia da história geral do mundo em torno de um personagem. Isso daí facilita bastante. Bom, bem aí, eu continuo ainda como professor da disciplina História da Matemática, todas as turmas são minhas, manhã, tarde e noite. Então, para aproveitar os meninos para, além de trabalhar, né, avaliar também. O professor é bom por isso, pode avaliar.
eu chamei uma antiga aluna minha do mestrado, que tinha concluído o mestrado, passou para o doutorado, entrou no doutorado agora. Nós pegamos os conceitos de autoeficácia de Bandura para fazer uma análise. Porque, inclusive, foi lembrado, isso não presta. Bom, se o que eu faço não é história, uma coisa eu tenho certeza absoluta. E eu concordo. Para historiadores, não é. Para quem faz história como o historiador, também não é. Para quem é especialista em pesquisa em história matemática, também não é. Mas uma coisa eu sei, está aproximando os alunos da história da matemática. Está fazendo com que eles tomem gosto pela história. E eles têm saído da posição defensiva e se arriscado em produzir alguma coisa e fazer uso disso do produzido. Então, isso para mim já é suficiente. Aí eu fui buscar essas definições do Bandura, que é uma experiência direta, uma experiência vicária, uma persuasão social e o estado físico-emocional. Porque essa é uma ideia de avaliação que se faz a partir do sujeito. Né? Os medos do sujeito, eles te levam a não avançar em determinados sentidos, os medos que ele tem. Então eu fiz essa avaliação a partir desse conjunto de questões. Aplicamos esse questionário, que foram divididos em 3 questões norteadoras, que eu perguntava antes da disciplina, após o uso do diagrama e contribuições que eles poderiam fazer. Aí, a primeira, olha, vocês observam que, bem aqui, olha, o negativo aqui ele prevalece, ou seja, os alunos eles não faziam uso da história da matemática por medo de fazer equivocadamente. Está no protocolo de pesquisa. Mais um pouquinho. Após a aplicação do diagrama, a produção do texto, eles são obrigados, todos eles, é avaliativo, apresentar seu diagrama, dizer como foi constituído, por que eles escolheram aquela temática, eles explicam, pois só o diagrama explica, o diagrama completo explica tudinho por que eles fizeram aqueles recortes. Obrigatoriamente, um por um, e é individual. Justamente para o sujeito se aproximar dessa pesquisa. E observe que muda, olha, em alguns aspectos, né? Porque deixa eu ver aqui, qual é a pergunta para eu poder trabalhar. Pergunta 3. Qual a sua opinião sobre a proposta do diagrama para elaborar texto de matemática? Já começa a aparecer experiências positivas, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista do coletivo. Isso já começa a aflorar. Ou seja, os alunos já percebem a sua mudança de comportamento a partir, se sentem mais seguros em fazer uso do diagrama. E assim você começa a perceber, olha, o positivo, ele começa a levantar. Em alguns casos ou outros, esse aqui ficou maior aqui embaixo e nós não conseguimos identificar direito as questões. Mas é um primeiro levantamento, é a primeira vez que a gente aplica essa análise, deixa bem claro isso. Então nós estamos aprendendo a fazer as leituras nessa perspectiva do Bandura. Aí tem o terceiro quadro, que responde à terceira questão norteadora, e aqui você percebe nitidamente as questões relativas ao uso da história. As pessoas já se sentem mais confiantes e apresentam o diagrama com algumas possibilidades e direcionamentos. Os sujeitos, né, essa questão da autoeficácia, fica evidente no início a questão negativa. Depois, eles dão ênfase que o diagrama ele tem um organizador de formação e estruturação do texto. Isso aí ficou bem evidente. Quando eu olho para o diagrama, professor, eu consigo perceber o que é que eu tenho que escrever e a ordem que eu tenho que escrever. Isso aí, para mim, valeu a pena. Aí aponto que entrelaçar história e conteúdos específicos, ele também aponta essa outra parte, né, dentro daquela avaliação. Obrigado.